Olá, aqui é Daniel Coriolano, sou médico e uma pergunta frequente que eu recebo tanto de pacientes e também vejo nos comentários aqui nas redes sociais é o que é trombose? Como prevenir? É verdade que anticoncepcionais podem dar trombose? Essas dúvidas são tão pertinentes que foi publicado uma diretriz em 2022, exatamente com o objetivo de atualizar o conhecimento sobre a TVP, que é a trombose venosa profunda. Este é o nome completo desse problema de saúde. Então, se você quer saber mais, fica aqui que eu vou falar sobre isso. Bom, hoje sabemos que a trombose é uma doença extremamente comum. Só para você ter uma ideia, em 2010 até 2021 foram mais de 520 mil internamentos por esse motivo. Bastante, né? Além disso, ela pode ser potencialmente fatal caso o trombo migre para o pulmão e por isso é importante a gente ficar atento aos fatores de risco e os sintomas que ela promove. Para isso, a primeira coisa que preciso esclarecer é o que é trombose. Esse é um nome bastante genérico. Geralmente, ao falarmos o termo trombose, estamos nos referindo ao tromboembolismo venoso, que é a formação de trombo em veias dos braços, das pernas e, eventualmente, eles viajam até o pulmão e tornam o caso bem mais grave, uma emergência médica que dá falta de ar súbita. Os trombos também podem se formar em outros lugares do corpo, como o coração, depois disso migrar pelas artérias até outros locais, como, por exemplo, o cérebro, causando um acidente vascular encefálico, mais conhecido como AVC, ou AVE, ou derrame. Eles também podem ir para os vasos dos olhos, causando cegueira. Entretanto, essas situações não se encaixam dentro do tromboembolismo venoso. Então, é importante que você saiba que algumas condições podem deixar o corpo mais vulnerável à formação desses coágulos no sangue. Em mulheres, a gestação e o puerpério são momentos em que elas estão mais frágeis para ter a TVP. Só lembrando, TVP é a sigla, trombose venosa profunda. Por conta desse período da vida e das mudanças hormonais intensas e bruscas na mulher. O uso de remédios, por exemplo, os anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal comuns na menopausa também são fatores de risco para a geração de trombos. Outra situação em que vemos bastante isso acontecer é em pessoas imobilizadas, justamente o caso de pessoas internadas, acamadas, ou que passam muito tempo sem se mexer. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que fez uma viagem longa de ônibus, de avião, passou horas sentados, com pouco espaço para movimentar as pernas e, ao amanhecer, ou mesmo durante a viagem, teve uma dor intensa nas pernas. Isso acontece porque, com a contração muscular que precisamos fazer ao andar, a pressão ajuda a empurrar o sangue de volta ao coração. Quando a gente fica parado muito tempo, aquele sangue fica estagnado. Se você ficar parado por muito tempo, o sangue acumulado nas pernas coagula e forma o trombo. É exatamente assim que todos os trombos se formam. O sangue viscoso, mais grosso e estagnado faz com que ele grude como uma gelatina na parede das artérias ou das veias. E aí, esse coágulo entope as veias, impedindo a passagem do sangue, e assim aparecem os sintomas de inchaço e vermelhidão localizados, né? O membro com trombo fica mais duro e quente, podendo até aparecer a dor. Existem outros fatores de risco importantes para que a gente fique atentos. Entre eles, temos o uso de álcool, cigarro, colesterol alto, obesidade, presença de varizes nas pernas e cirurgias recentes. Isso tudo deixa o nosso corpo mais disponível para ter a trombose. Agora, talvez você esteja se perguntando, doutor, estou com sintomas parecidos com o que você mencionou. O que é que eu faço agora? Vamos lá. É importantíssimo que você procure assistência médica, porque, como eu já mencionei, existem chances de isso evoluir para algo mais grave. Se o médico constatar realmente que o que você tem é sugestivo de trombose, ele vai pedir alguns exames de sangue, de imagem, para poder confirmar o diagnóstico. Os principais exames são o dedímero, que serve para excluir a possibilidade de trombose, caso ele venha negativo,
e uma ultrassonografia com Doppler, talvez o mais importante de todos os exames. A ultrassonografia com Doppler serve para a gente olhar se realmente tem trombo em alguma das veias da perna e em qual delas está localizado esse trombo. O ultrassom vê também se as veias estão funcionando bem e percebe se está tendo algum fluxo de sangue dentro dos vasos. Se esses exames aparecerem como negativos, existem algumas doenças com sintomas parecidos. Apesar de bem menos comum, como é o caso de linfonodos ou ínguas, como as pessoas costumam falar, cistos e até aneurismas que podem comprimir a veia e prejudicar o retorno do sangue venoso. E aí, a gente sabe, né? Sempre que há o sangue parado, ele tende a ir para um lugar de maior pressão e com isso promove uma situação que vai desencadear a trombose. Mas, Daniel, se meus exames forem positivos, tem tratamento? Precisa de cirurgia? A cirurgia só é necessária em raríssimos casos, então, via de regra, a cirurgia não é realizada. O tratamento se baseia basicamente no uso de medicamentos anticoagulantes, que são aqueles remédios que afinam o sangue. Inicialmente, ele é feito de forma injetável no hospital e depois com comprimidos para tomar em casa mesmo. Os sintomas podem ser aliviados com analgésicos, mas é importante saber que, nesses casos, a aspirina está contraindicada, que é o AS, devido ao maior risco de sangramento quando ela está associada ao uso de anticoagulantes, que é o remédio que você vai receber depois do diagnóstico. Existem outras alternativas de tratamento, como o uso de filtro na veia cava inferior, o uso de fibrinolíticos, que são remédios que dissolvem o trombo, mas eles são reservados para casos em que o anticoagulante não funciona e que haja um risco alto de formação do trombo e que ele suba até o pulmão. Se porventura você já teve trombose, é muito importante que você faça o acompanhamento, pois é necessário iniciar os remédios e monitorar os seus efeitos, até mesmo com a realização frequente de exames de sangue para saber o seu nível de coagulação. O início dos remédios, idealmente, deve acontecer em até 48 horas do início do quadro para evitar complicações. Mas sempre lembre, evite a automedicação e procure profissionais médicos qualificados para te orientar presencialmente sobre isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com sua família, com seus amigos, para que eles também possam ficar atentos a essas informações. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no primeiro link que está aqui nos comentários para que você passe a fazer parte do time de patrocinadores dos conteúdos aqui. Clica no link para saber mais. Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço e a gente se encontra nos próximos.